meus queridos alunos, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula. E nesta aula de hoje nós vamos estudar o que está no nosso livro, tá? A qual fala sobre atitudes erradas no estudo da Bíblia. Veja bem, atitudes erradas no estudo da Bíblia. Com isso, eu quero dizer para vocês uma frase que eu gosto muito dela. Um certo escritor disse: quando fores em algum lugar, primeiro descubra por onde não ir. É interessante, né? Quando você for em algum lugar, primeiro descubra por onde não ir. Já é meio caminho andado. Então, quando você for estudar a Bíblia, quando você for interpretar a Bíblia, ou algum texto bíblico, a primeira coisa que você deve saber é como não fazer. Por exemplo, o que você não deve fazer ao interpretar a Bíblia e o que você deve fazer. A arte de interpretação bíblica se chama hermenêutica. Então, primeiro você tem que saber o que é hermenêutica e o que não é hermenêutica. Você deve saber se você estará fazendo uma exegese, ou uma exegese. Tá? Então, é sobre isso que nós vamos estar falando nesta aula de hoje. Aqui eu coloquei aqui no nosso livro, estou dizendo o seguinte, ó. No nosso segundo parágrafo do livro, está escrito assim, ó. Diz assim, ó. Ao estudar a Bíblia, o leitor pode cometer muitos erros diferentes e prejudicar sua leitura e, em alguns casos, a sua vida, sua família ou seu ministério. Logo, o manuseio da palavra de Deus requer certos cuidados para evitar inconvenientes erros. Então, eu preparei um slide para você. Nós vamos viajar estudando por meio desse slide. Mas eu quero te aconselhar, pegue o seu livro, pegue o seu caderno de anotações, vá para um lugar específico onde você possa concentrar na aula, desligue aí ou desconecte desse mundo de WhatsApp, fique conectado só na nossa aula, porque isso vai te ajudar muito. O que eu falar que foi importante para você, anote e passe a refletir sobre isso. E assim você vai ter um bom aprendizado. Não esquece das dicas. Vá para um lugar específico, concentre somente na aula, anote aquilo que foi interessante e importante para você, se aprofunde mais, não fique feliz somente com essa aula, se aprofunde mais. Não se contente somente com as informações deste livro. Procure ir um pouquinho a mais. Você não pode ficar limitado. Conhecimento, ele é ilimitado. E você deve buscar esta fonte insaciável, que é a fonte do saber. Então, vamos lá? Pegou seu caderno, pegou sua caneta, pegou seu lápis, sua borracha, está pronto? Mente concentrada? Então, eu vou te dar a última dica. Quando concluir esta aula, não pule para a próxima. Passe pelo menos de 5 a 10 minutos refletindo em tudo que você ouviu. E se for possível, repita a aula mais uma vez. Pois a nossa memória ela é assim, quanto mais você repete, mais ela arquiva as informações. Então, assista 2 vezes se for possível. Não vá para a próxima aula sem ter entendido esta plenamente. Que Deus te abençoe. Vamos para o slide. Olá pessoal, então estamos aqui com o nosso slide, né? Vou organizar aqui a câmera um pouquinho. Pronto. E disciplina de hermenêutica. A escola você já conhece, que é a Escola Teológica Transformados pela Palavra. E hoje nós vamos estudar o que está no nosso livro, tá? Como eu acabei de falar para vocês no vídeo de apresentação. Está aqui no nosso capítulo 5, tá? Pega o seu livro, pega a sua caneta, eu espero que você já tenha isso em mãos, porque eu pedi agora há pouco, né? E aqui atitudes erradas no estudo da Bíblia, tá? A primeira dela, nós vamos começar a falar agora. Vamos lá no slide? Então tá aqui, ó. A primeira atitude errada ao estudar a Bíblia. Olha só. Vamos aqui. Então tá aqui no nosso slide, ó. Atitudes erradas no estudo da Bíblia. Ao estudar a Bíblia, o leitor pode cometer muitos erros diferentes e prejudicar a sua leitura. Isso aqui nós já falamos, né? Então tá aqui, ó. A nossa primeira atitude aqui, ó.
espiritualizar o natural. Pessoal, isso aqui é um problema seríssimo. Eu tive um pastor que ele me disse no início do meu ministério o seguinte: Gustavo, a Bíblia por si só, ela já é espiritual. Não precisa mais espiritualizar além do que ela já é. No entanto, nem todos receberam este conselho. Você sabe que tem pessoas que eles espiritualizam olha o que eu vou dizer, a passagem bíblica que conta que alguém estava no banheiro. Por exemplo, eu estudando com uma israelita certa vez, ela disse que a hora que Deus mais fala com o ser humano é quando ele está no banheiro, fazendo suas necessidades fisiológicas. Pelo amor de Deus, né, gente? Mas é isso aí. Então, olha o que o texto do nosso livro nos traz. Olha só, está no seu livro, tá? E também está no slide. Ó. Todo texto bíblico tem um sentido original, primário e correto, predefinido deixa eu ver, por Deus, pelo Eterno. Quando o leitor espiritualiza ou alegoriza, pode conter um erro grave de distorção de sentido e, ao invés de entender, altera o sentido do texto. Tem um mestre no nosso meio, que é um mestre muito conhecido, muito famoso, que os grandes exegetas não gostam muito dele, porque ele usa muito a alegoria, tá? Nas suas interpretações bíblicas. Com certeza você que é o nosso aluno já deve ter ouvido a falar. Se não ouviu, nós temos um curso de especialização em hermenêutica, a qual eu falo sobre isso, dos 4 níveis de interpretação judaica, chamado de Pardes. Que aí tem o nível Pishat, tem o Remes, tem o Drash, né? Tem o Sode. Cada nível de interpretação tem um sentido. Por exemplo, o Pishat está falando do sentido literal. O Remes está falando do sentido alegórico. O Drash está falando ali do sentido da pregação, da homilia, tá? E o Sode está falando do sentido místico, tá? Do mistério. Aquele velho versículo de Deuteronômio 29, né? Das coisas ocultas, tá? Então, assim, quando você for estudar a Bíblia, não tente espiritualizar o que já é espiritual. Não tente espiritualizar o natural. Tá? Tá aqui no seu livro aqui, ó. A espiritualização vai além da semântica, ou da semântica, né? Ultrapassa a verdade. Busca algo inexistente e se apoia no vazio. Então, quando você tenta espiritualizar algo que é natural, o seu apoio, o seu alicerce é algo vazio, é algo sem sentido. Você deve tomar muito cuidado com isso, tá? Eu não vou me ater muito a essa questão aqui, tá? Mas vamos aqui para o nosso segundo, que faz um paralelo com esse. Nosso segundo erro que não podemos cometer ao estudar a Bíblia. Então tá aqui, ó, o nosso segundo, tá? Vamos ler no nosso slide, olha só. Materializar o espiritual. Se você não pode espiritualizar o natural, você também não pode materializar o que é espiritual. Logo, podemos entender que cada um tem o seu sentido. Então vamos lá, ó. Cada texto tem a sua natureza, gênero literário, contexto, paralelos, sentidos, motivos e objetivos. Logo, assim como não se deve espiritualizar o natural, não é correto também materializar o espiritual. Você sabe que, quando se trata de texto, nós podemos tratar ali da questão de paralelo. Vamos pegar, por exemplo, paralelo, que vamos estudar lá nos Salmos. Nós temos ali a poesia hebraica, que nós vamos falar ali do acróstico, vamos falar de vários paralelos. Todo texto tem o seu contexto. Por isso está aqui, ó, cada texto tem a sua natureza, com gênero literário e contexto. Então nós não podemos materializar o que é espiritual, porque tem coisas espirituais que, se nós tentarmos materializar, vamos ter muita dificuldade. Por exemplo, eu não sei se você já ouviu alguém dizendo, mas eu já ouvi pessoas dizendo que o peixe
que engoliu Jonas era um peixe espiritual. Não, gente, o peixe ali, ele é material, foi literalmente um grande peixe. Não foi algo espiritual. Agora, a ordem foi espiritual, porque Deus é espírito. E Deus deu ordem para o peixe engolir Jonas. Não podemos confundir as coisas. Tá? Então, não pode se materializar o que é espiritual e nem o que é natural e espiritual. Então, são duas regras básicas que eu quero que você estude, se dedique mais, aprenda sobre isso, para você não fazer coisas horríveis. Porque tem gente que ele é tão espiritual, que até para falar a hora, ele fala em mistério. Alguém pergunta, que hora é? Ele fala, é 7 arabacanda, arabassúria, meia hora. Tem que ele fala 7h30, é 7h30. Entendeu? Então, assim, não espiritualiza o que é natural, não materializa o que é espiritual. Entendido aqui? Vamos para ganhar tempo, né? Então, deixa eu pontuar uma vez mais aquele ponto que eu tinha falado no início do nosso vídeo, sobre a exegese e a exegese, tá? Então, veja bem, você não pode fazer... Então entenda, você não pode materializar o que é espiritual, certo? E você também não pode espiritualizar o que é natural. Pelo seguinte fato, se você materializa o que é espiritual, você faz ali uma exegese e nunca, jamais uma exegese. E o que é exegese? É quando eu coloco as minhas ideias, as minhas imaginações dentro do texto. O que é uma exegese? A ei é quando eu coloco as minhas ideias. A exegese, presta atenção, só para você não confundir, tá? Os nomes parecem, mas não pode confundir. É, i. Começa assim, beleza? Agora, exegese é x, que traz a ideia de x para fora de. Quando você fala assim, fulano é um ex-bandido, ele saiu da vida bandida. Fulano é uma ex-prostituta, ela saiu da vida prostituta. Saída de algo para fora. Tá? Então, quando eu faço uma exegese, uma e, eu coloco. Fulano virou bandido. Então, ele saiu de uma vida comum e foi para uma vida... Entendeu? Agora, quando eu pego o texto e tiro o texto para fora para estudar, eu estou fazendo uma exegese. O que é uma exegese? Uma exegese é quando eu procuro descobrir o que o texto de fato quer dizer. Se o texto está tratando de algo espiritual, entendido? Então, exegese tá? É quando eu coloco as minhas ideias. Exegese ou exegese é quando eu tiro o texto para fora para descobrir o que o texto quer dizer. Então, quando você for estudar a Bíblia, você precisa procurar descobrir o que o autor, o que os autógrafos, que no caso os escritores, quis dizer ao escrever aquele texto. Claro que nós temos nas nossas Bíblias alguns erros, porque com o processo de tradução, tirando aí do hebraico, do grego, do aramaico, para até chegar no português, foram vários idiomas e muita coisa se perdeu. Muitas alterações aconteceram. Então nós devemos tomar muito cuidado. Não é que olha só para você entender. Quando eu tratar aqui de Sagradas Escrituras, eu estou falando do texto original, estou falando da Bíblia original. Mas quando eu falar aqui da Bíblia, só a palavra Bíblia, eu estou falando da nossa linguagem portuguesa. A Bíblia tem diversos erros. As Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, a que foi escrita pelo próprio autor, esta não tem erro. Tá? Então, mas qual é a diferença disso tudo? A diferença é o seguinte. Quando Paulo escreveu, não tem erro algum. Foi Paulo que escreveu e ele escreveu com suas palavras. Não tem erro. Mas quando João Ferreira de Almeida pegou o que Paulo escreveu e traduziu para o português, ele fez algumas alterações. Eu poderia citar para você aqui algumas delas. É só você pegar aqui, se eu não me engano, nós pegamos aqui, Efésios capítulo 5, versículo 30, diz assim, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Isso aqui é na Bíblia Corrigida Fiel. Isso aqui está também na King James 1611. Presta bem atenção. Não estou falando da atualizada.
Eu estou falando da 1611. Então veja bem, você pode conferir na sua Bíblia. Se nela não tiver essa parte aqui, ó, e dos seus ossos, quer dizer que em algumas Bíblias essa palavra foi omitida, ela foi tirada. E está escrito que não pode nem aumentar e nem diminuir. Bom, se não pode aumentar e nem diminuir, por que em algumas Bíblias essa palavra foi omitida? Isso aqui é um deles, um dos erros, só para você entender. Se você pegar outras Bíblias, Apocalipse capítulo 12, versículo 18, tem lá. Já outras não tem. E assim são diversos erros. Esses aqui são os mais simples que eu estou te apresentando, mas nós temos piores um pouco. Tá bom? Então é só para você entender. Já quando você pega o texto original, lá não tem erro. É infalível. Não tem erros. Mas quando tratamos da Bíblia traduzida para o português, temos diversos erros. Inclusive acréscimos, textos que nunca estiveram no texto original. Tá bom? Mas isso aqui é para mais para frente para você saber. Por enquanto estamos ainda engatinhando para chegar lá, tudo bem? E falando aqui basicamente em questão de provas e textos e texto original e cópias e tudo mais, olha outro erro que você deve evitar. Nós temos que evitar versículos de prova. O que é? Então veja bem, vamos ler. Essa prática atende aos interesses do leitor e não expõe o sentido original do texto. Eu não sei se você já viu, mas eu já. Uma vez, um aluno chegou para mim e disse assim: Gustavo, eu já sei o que eu vou pregar, só preciso de um texto. Eu falei: como assim, moça? A nossa pregação ela tem que sair do texto. Não, eu vou bater num pastor lá. Até dizer chega, mas eu preciso do texto. E olha só, esse costume representa colocar a palavra na boca da Bíblia e forçá-la a dizer o que se quer ouvir. É o que nós mais vivemos hoje, né? Pessoas pregando o que o povo quer ouvir e não falando o que Deus quer falar. E nós somos tão hipócritas que na nossa oração nós falamos assim: Senhor, não fala o que eu quero ouvir, mas fala o que o Senhor quer falar. Será que você está preparado para ouvir o que Deus quer falar? Eis a grande questão. Então, olha só o que está no nosso livro aqui. Por quê? Porque eu devo evitar versículo de prova. Essa prática atende aos interesses do leitor e não expõe o sentido original do texto conforme determinado por Deus através dos autógrafos. Você já sabe o que é autógrafo, né? Esse costume representa colocar palavras na boca da Bíblia, forçá-la a dizer o que ela não quer dizer, nunca quis dizer. É um erro grave. O cristão tem de ouvir o que Deus quer falar. Então, é aqui que cometemos a exegese e a exegese. Posso dizer, um vegeta, vamos dizer assim, né? Alguém que só vegeta, ele não vive. É isso mesmo, a palavra é isso mesmo. Ele vegeta, ele não vive o que está escrito, tá? Então, cuidado, não tente esse negócio que... Gente, falar a verdade para vocês, eu já vi tanta gente usar um versículo sem contexto para provar um pensamento, uma ideia dele, porque se você entender de contexto, quando essa pessoa te apresentar um texto sem contexto, você vai falar assim: peraí, ele está querendo defender a sua ideia. Somente isso, porque o texto que ele apresentou não traz essa ideia. Eu já vi muita gente distorcer a Bíblia usando versículo sem contexto. Eu vou provar, e mostra um versículo. Se você for dar a origem do versículo, não tem nada a ver com o que ele está falando. Então preste bastante atenção nisso, para você não cometer esse erro e para você não ser enganado. Tá bom? Então, ao estudar a Bíblia, não ignore isso. Essa aqui é uma questão muito importante para você, tá? Outra questão importantíssima aqui, ó. Forçar promessa de Deus. Gente, não devemos esquecer do título da nossa aula, ó. Atitudes erradas no estudo da Bíblia. Eu diria atitudes erradas ao interpretar a Bíblia. Forçar a promessa. Veja bem o que está aqui, ó. Capítulo 28, versículo 20. Eu mesmo já cometi esse erro, gente. Eu mesmo já cometi. Por isso que eu estou te orientando agora, para não cometer este erro. Olha só. Gente, eu perco até as vezes que eu já preguei isso aqui.
Olha o exemplo. Em Mateus 28, 20, não está escrito que Jesus prometeu estar com todas as pessoas, nem com todos os crentes, e sim com exclusividade ao lado dos discipuladores. Jesus está ao nosso lado? Sim. Por meio do Espírito Santo ele está. E sempre vai estar. Certo? Mas, se tratando desse texto, eis a questão. Não é que ele não está, mas é porque, se tratando desse texto aqui, se você for buscar o contexto dele, você vai entender que no texto ele está falando que estará com os discipuladores, com aqueles que formam discípulos, e não com os discípulos. Agora, faz um paralelo. Se ele está com o discipulador e os discípulos estão com o discipulador, então ele está com todos. Mas eu quero que você entenda, o texto está dizendo que ele vai estar com o discipulador. Então alguém fala, não, está escrito que ele vai estar com todos nós até a consumação do século e tal. Aí vem duas questões. A primeira, ele disse que estaria, mas estaria por meio de quem? Porque Estevão viu ele sentado do lado do Pai. Então, ele está lá no trono sentado ao lado do Pai. Mas ele está ao nosso lado por intermédio do Espírito Santo. Correto? Compreenderam aí? Beleza, fechou. Então, esse é o primeiro ponto. Ele está conosco por meio do Espírito Santo. E esse texto está falando que ele estaria com os discipuladores e não com os discípulos. Então, falar isso seria forçar o texto, embora possamos entender que ele estará com todos. Uma vez que ele está com o discipulador, também está com os discípulos. Uma vez que ele está com o professor, ele também está com os alunos. Tudo bem? Então, esse é o quarto, né? Nosso quarto erro que não podemos cometer. Bom, mediante a tudo que nós estudamos, eu acredito que você já aprendeu muito e tenho plena certeza que alguns erros que ora aqui foi apresentado, você não vai cometer mais. Talvez você já tenha, eu digo mais porque talvez você já até cometeu algum deles. Se já, não vai cometer mais. Se não, você já está preparado para não cometer. Porque a sabedoria você aprende com os erros dos outros. Isso é sabedoria. E com os próprios erros. Se eu já estou te mostrando os erros dos outros, você já pode não errar. Se você já errou, agora você aprendeu. E você já não vai errar mais. Porque cometer o erro 2 vezes já é burrice, né? Então, pense nisso. E a aula não parou por aqui. Ainda temos muito mais para compartilhar com você. E eu te vejo na próxima aula, se assim o eterno Senhor nosso Deus permitir. Deus te abençoe. Shalom, shalom, litriot, a paz e até breve.